Olá! Vamos estudar sobre o som e a vibração da matéria. O que é som? Som é qualquer coisa que conseguimos ouvir. Uma música, o latido de um cachorro, o toque de uma sirene, um barulho de trovão ou a voz de um amigo são exemplos de sons. E como acontecem os sons? Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração. E essas ondas de vibração geram as ondas sonoras. E em um determinado ambiente, essas ondas se espalham. Esses ambientes podem ser o ar, a água e os objetos sólidos. Percepção dos sons. Conseguimos perceber o som por meio do nosso órgão auditivo, o ouvido. O ouvido capta as ondas sonoras e envia para o nosso cérebro. O cérebro interpreta e armazena as informações e sensações de sons. Dizemos então que é através dos ouvidos que conseguimos captar e identificar os sons. Existem os sons harmoniosos e os sons que são desordenados. Vamos analisar a diferença entre os dois. Os sons harmoniosos são gerados por ritmos ou por combinações de sons agradáveis aos ouvidos. Vamos ouvir um som harmonioso. Já os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica alguma. Dizemos que o som produzido por esta vibração é um ruído, como, por exemplo, o barulho de uma explosão ou de um trovão. Ouça um som desordenado. Os sons produzidos pelos instrumentos musicais. Os instrumentos musicais são classificados de acordo com os sons que emitem. Instrumentos de sopro. Para gerar os sons nos instrumentos de sopro, é necessário que a pessoa use o impulso de seu sopro para vibrar o ar, que passa por dentro desse instrumento e a vibração vai gerar o som. Ouça o som de um saxofone. O trombone, a clarineta e o oboé também são instrumentos de sopro. Instrumentos de cordas. Nos instrumentos de cordas, o som acontece devido à vibração causada pelo manuseio de suas cordas. Ouça o som de um violino. O berimbau, o violão e a guitarra são também exemplos de instrumentos musicais. Instrumentos de percussão. Nesses instrumentos, o som é resultado da vibração de uma membrana, como o tambor ou o bumbo. Ouça o som de um tambor.
acontece também pela vibração gerada pelo impacto de 2 ou mais corpos, como é o caso do chocalho. Ouça o som de um chocalho. Instrumentos eletrônicos. Esses instrumentos emitem sons que são gerados eletronicamente. Por exemplo, o som do teclado. Voz humana. A voz humana é resultado da vibração das cordas vocais localizadas no pescoço. Elas vibram com a passagem do ar, que sai dos pulmões, resultando assim a nossa voz. Aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando me lembro, não consigo explicar. Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, eu não posso evitar. Os sons dos animais. Os animais produzem sons diferentes, para finalidades diferentes. As aves usam seu canto para atrair as fêmeas de sua espécie, intimidar outros animais e para soar alerta contra predadores. Os sapos, as rãs e as pererecas machos coacham para atrair as fêmeas. Os grilos emitem seu criquilar, roçando as partes duras de suas asas uma contra a outra, no intuito de atrair parceiras. Saúde auditiva. Barulhos muito altos podem prejudicar a audição, podendo até causar a perda gradativa da capacidade de ouvir. A melhor forma de zelar pela audição é se prevenindo. Algumas medidas para manter a saúde dos ouvidos: não se expor a sons altos, evitar fones de ouvidos, usar protetores auriculares quando for necessário, fazer a limpeza correta dos ouvidos e realizar sempre consultas periódicas. Letra A, vocês vão dizer o que produz os sons. Letra B, qual é o órgão que usamos para ouvir. Letra C, a voz é resultado da vibração de que partes do corpo. No 2, vocês vão fazer as correspondentes. Vão ler a frase e completar com os instrumentos. Na página 104, vocês vão marcar a única alternativa que está correta. Na 4, vocês vão dizer a diferença entre um som harmonioso e um desordenado. No 5, que animal gera som roçando as partes duras de suas asas. No 6, vocês vão falar sobre os sons. O som do sapo é o coachar, da galinha cacareja, do burro zurra, da vaca mugido, do cão é o latido. Na página 105, vocês vão ler um texto sobre saúde auditiva. Vão dizer quais são as causas da poluição sonora, é só procurar um texto, pesquisar no dicionário o significado de poluição sonora, comentar quais os nossos hábitos para termos cuidado com os ouvidos e se você sofre com a poluição sonora. Tchau! A reflexão da luz ocorre quando a luz incide sobre uma superfície
e retorna ao seu meio de origem. Ou seja, quando a luz bate sobre um objeto e esse mesmo objeto joga a luz novamente para o lugar de onde ela veio. Por exemplo, a luz dessa lanterna está sobre uma superfície e a superfície está refletindo novamente a luz da lanterna. Quando um espelho é atingido por um raio de sol, ele reflete a luz do sol. O raio que atinge o espelho é chamado raio incidente, e o raio que reflete o espelho é chamado de raio refletido. Nessa imagem, a linha azul representa o espelho. A seta vermelha, que está do lado esquerdo, representa o raio que está atingindo o espelho, e a outra seta representa o raio que está refletido no espelho. Além dos espelhos, a luz pode se propagar em outros materiais, como madeira, metal e vidro. Dependendo do material, a luz pode atravessar esse material, absorver o material ou refletir no material. Nos materiais transparentes, a luz atravessa esse material e podemos ver objetos através dele. Por exemplo, através do vácuo, através do vidro hialino e através da água pura. Esses materiais são transparentes. Por isso, quando a luz passa sobre eles, nós conseguimos ver outros objetos. Nos materiais translúcidos, a luz se espalha sobre o meio no qual está se propagando. Com a luz espalhada, nós não conseguimos ver com nitidez através desses materiais. Por exemplo, através de vidro fosco e do papel vegetal. Os objetos que estão do outro lado ficam embaçados. Nos materiais opacos, a luz não se propaga, por isso, não é possível enxergar através deles. Por exemplo, a madeira de que é feita esta porta e também essas placas de metal não permitem que possamos enxergar através delas. A sombra é uma região escura. Ela acontece quando colocamos um material opaco no caminho da luz. Os materiais translúcidos produzem sombras bem suaves. Já os materiais transparentes quase nunca produzem sombras, pois a luz passa através deles. Nós sabemos que a luz e o calor do Sol são muito importantes para a vida no planeta Terra, pois sem eles não haveria vida aqui. Todos os animais, as plantas e nós, seres humanos, que somos animais racionais, simplesmente não existiríamos se não tivesse a luz solar. Vamos ter atenção, pois existem dois tipos de materiais opacos: os metais, que são aqueles que refletem a luz, ou seja, a luz vai bater no metal e vai voltar para o seu local de origem, e a madeira, ela não reflete a luz do sol. Nós não devemos olhar diretamente para uma luz muito forte, por exemplo, a luz do sol ou a luz de uma lâmpada. Isso pode causar sérios danos à nossa visão. Nossos olhos são muito importantes, por isso devemos ler em local bem iluminado e não podemos colocar nossas mãos e outros objetos sujos nos nossos olhos, pois as mãos e esses objetos podem ter bactérias que vão fazer mal para a nossa vista. As pessoas com deficiência visual usam bengalas especiais para se locomoverem e leem com a ponta dos dedos, no método Braille. Esse é o alfabeto Braille. Cada letra é formada por um conjunto de pontos que a representam. Esses furinhos são feitos em relevo para que a pessoa com deficiência visual possa sentir e ler o que está escrito. Essa é uma bengala utilizada pelos deficientes visuais. Eles a utilizam na frente de seu caminho para que não tropece nos obstáculos das vias. Você sabia que
que existem 3 cores diferentes de bengalas para as pessoas com deficiência visual, a pessoa que é cega utiliza uma bengala branca. Já a pessoa que enxerga um pouquinho e tem a chamada baixa visão utiliza uma bengala verde. E as pessoas que, além de possuírem deficiência visual, também não ouvem, utilizam a bengala branca e vermelha. Terceiro ano, a tia já está indo, mas eu vou ficar atenta a todas as dúvidas que vocês tiverem. Essa foi a nossa aulinha de ciências. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Os materiais e a reflexão da luz. A reflexão da luz acontece quando a luz bate em uma superfície e retorna para o seu ponto de origem. Os espelhos são um grande exemplo de funcionamento desse fenômeno. Quando um raio de sol atinge um espelho, ele reflete. O raio que chega no espelho, o raio incidente e o raio que o espelho reflete é o raio refletido. Quando a luz atinge o material, 3 coisas podem acontecer. Vejamos. Primeiro, a luz atravessa o material. Segundo, a luz é absorvida pelo material. Terceiro, a luz é refletida. Vamos ver alguns materiais e o que acontece com a luz. Materiais transparentes. A luz passa por esse meio e assim podemos ver o objeto através dele. Materiais translúcidos. Não podemos enxergar com nitidez através dele. Materiais opacos. Não é possível ver através dele. A sombra é uma região escura, resultado de quando um material opaco é colocado no caminho da luz. Na questão número 1, vocês vão me dizer o que é a reflexão da luz. Na 2, o que pode acontecer quando a luz se propaga atingindo o material. Na 3, vocês vão dizer as classificações dos materiais opacos. Na 4, vocês vão relacionar os tipos de materiais com que é possível se fazer. E na 5, me explicar o que é sombra. Tchau, terceiro!